E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z: O Retorno dos Androides. E chegava nos cinemas nos anos 90, em 1992, o filme Dragon Ball Z: O Retorno dos Androides. Filme esse que, na minha opinião, mostra muito porque a qualidade de Dragon Ball está ali em relação na parte de lutas, na parte que vendia muito a marca Dragon Ball. Também mostra porque as pessoas gostavam tanto de Dragon Ball na época já, pela forma como tinha conteúdo, mas é inegável. A maioria dos filmes de Dragon Ball que eram feitos, eles eram feitos muito mais como caça-níquel do que numa pensativa de dar uma qualidade a mais para a obra e expandir esse universo. Porque se você pegar todos os filmes de Dragon Ball até agora, você vai perceber que tinha uma média de lançamento de 2 filmes por ano. Qual é a chance de os 2 filmes serem pensados, estudados, refletidos para ser um filme que vai expandir o universo, que vai ser um filme que vai trazer elementos novos? É muito pouco. E por isso que a maioria dos filmes de Dragon Ball que eu falo aqui no canal, você pode perceber que eu sempre falo, são filmes ruins ou são filmes medianos. Os que são um pouco melhores já são uma grande surpresa. E isso acontece exatamente pela escolha que eles tiveram de lançar 2 filmes por ano. É só você pensar, tem 2 filmes nos anos 90, 2 filmes nos anos 91, 2 filmes nos anos 92, que é esse ano que eu tô agora. Em 93 pra frente ainda vai ter mais alguns anos que vai seguir esse padrão. Então por isso que a qualidade do filme, mesmo que ele tenha uma qualidade de animação, no resto, você vê que é muito precário em relação à história, em relação aos personagens e vilões que aparecem nele, que se tornaram clássicos alguns de Dragon Ball, muito por causa dos jogos que existiam de Dragon Ball, como Budokai Tenkaichi, que tinham tantos personagens que você deixavam eles clássicos, ou porque na época não tinha tantas opções de anime como tem hoje em dia, passando na TV. E os filmes de Dragon Ball, por ser Dragon Ball, passavam muitas vezes. Então esses personagens acabaram sendo marcados na cabeça de muitos fãs. Mas quando você pensa nesses filmes, o que me deixa triste, na verdade, é saber que a maioria deles foi feito mais para ganhar o dinheiro dos fãs do que pensado em expandir esse universo. Porque, como eu falei, quando você pega visualmente os personagens, como aqui você tem o Bojack, você consegue perceber que visualmente ele é muito interessante. Inclusive, os 3 androides novos que existem nesse filme, visualmente são muito interessantes. Eu gosto muito deles e do estilo de luta que colocam pra eles. Inclusive, a sequência de ação desse filme não são ruins, conseguindo destacar bastante o momento dos 3 Super Saiyajins, tanto que eles colocam Goku, Vegeta e Trunks do futuro nesse filme. Você tem uma noção de como eles tentaram focar no que o público ia gostar de ver. Tem eles Super Saiyajin, tem eles lutando, tem algumas boas sequências de ação que pelo filme se passar na área de neve e tem um grande destaque de um branco numa animação que ela tem uma qualidade um pouco menor, mas você consegue perceber que as cores são muito mais escuras, se destaca o amarelo do Super Saiyajin, ou se destaca o vermelho, o amarelo, o laranja da roupa do Goku, ou a jaqueta roxa do Trunks. Isso são interessantes, são escolhas visuais que funcionam bem no filme. Como a sequência de ação funcionam e ainda faz esse filme ser um bom entretenimento, ainda faz ele funcionar, mas a história ela é muito limitada. Ela é muito limitada, inclusive ela é muito fácil de se entender, e você vê que eles usam recursos de roteiro fácil para você como público ter que aceitar. Eles criaram que depois que o Dr. Gero morreu pelos androides 17 e 18 e o 16, o que acabou acontecendo? Ele deixou tudo gravado no seu cérebro no computador. Então esse computador acabou gerando androides do nada. Ele consegue criar androides a partir daí. É uma desculpa muito boba. É a mesma desculpa que inventaram em Dragon Ball GT. Tinha o Dr. Gero e tinha o Dr. Mach Gero, que era o doutor que ele era uma máquina e ele conseguia criar androides a partir daí. E aí que inclusive surgiu o Super 17 e tal. É uma ideia parecida aqui no filme. Ele colocou o seu cérebro praticamente num robô e esse robô consegue criar máquinas. Eles reutilizaram o plot desse filme mediano no Dragon Ball GT, e por isso que o Dragon Ball GT é tão odiado como ele é. Quando você pensa aqui, você vê exatamente esse recurso. É uma ideia boba que já criaria uma incoerência no começo do filme, porque o Android 17 e 18, por eles já saberem
o que é o Dr. Gero, eles sabiam daquele laboratório, eles podiam ter destruído aquilo. Não faz nem sentido a história, mas quando começa, retorna a história. Os androides têm a sua programação original, porque eles são feitos pela Red Rainbow, porque o Dr. Gero era da Red Rainbow, então eles querem matar o Goku, eles vão matar o Goku. A história é a mais simples possível, e aí vai se desenvolvendo com várias sequências de ação. Você não sente o impacto da sequência de ação, você não sente o impacto do que pode acontecer ali, porque nenhum daqueles vilões dá medo. O que eu falei que esse filme gera entretenimento, e ainda vale ser visto caso você seja fã de Dragon Ball, é porque você vai ter bons momentos de ação e ver os personagens clássicos lutando aqui com uma animação que é acima da média até dos outros filmes de Dragon Ball que foram entregues até agora, que é algo natural. Se vai passando os anos, se vai ficando mais atual e o Dragon Ball vai ficando cada vez mais popular, mais dinheiro vai sendo investido nesses filmes. Então é isso, se você gosta de Dragon Ball, você vai encontrar entretenimento nessa parte de animação, boa sequência de ação, e a trilha sonora clássica da animação da época, mas é isso. Um vilão que visualmente ele é interessante, como os androides são, mas a história é a mais simples possível. Como eles criam os androides, é um recurso de roteiro fraquíssimo. Como o androide evolui, fraquíssimo também. E quando você pensa no que a história poderia entregar, até em discussões, porque o Trunks está no filme e tem os androides, qual é a ligação dele com aqueles androides, como ele pode pensar naquilo, mudando o futuro dele, nada disso funciona, porque eles querem realmente ser um filme caça-níquel, como a maioria dos filmes de Dragon Ball são, só para pegar o seu dinheiro. Então é um filme ruim? Não. É um filme bom? Também não. É só mediano, que pra quem gosta muito de Dragon Ball, vale até a pena passar o tempo. Mas de modo geral, você vê que realmente eles só fizeram pra você assistir por ser Dragon Ball. Concluindo, Dragon Ball Retorno dos Androides podia ser muito melhor do que ele foi, tinha potencial para ser melhor, visualmente o filme é muito bonito e os androides também funcionam muito bem visualmente em tela, mas quando você pensa além disso, você vê que é mais um filme caça-níquel, e por isso que eu fecho Dragon Ball Retorno dos Androides com uma nota 5,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Dragon Ball, o Retorno dos Androides? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.